Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Bom dia, professor. Qual o assunto de hoje? Bom dia, Simone. Olá, pessoal. Hoje eu queria fazer um convite para hoje à tarde, às 3 horas da tarde. Vai ter no IEA USP, online, uma conversa com a professora Ítala Lofredo D'Ottaviano. É normal que ela não seja assim tão conhecida, ela é da Unicamp, teve um papel e tem um papel importantíssimo em toda a área de filosofia, mas principalmente de lógica. Existe uma instituição lá chamada CLE, que é o Centro de Lógica e Epistemologia, e ela é a pessoa que tocou isso sempre e continua tocando. O principal interesse do convite é que justamente durante todas essas pesquisas na área de lógica, ela trabalhou muito sobre o tema da auto-organização, que é uma discussão bem complexa e que, vamos dizer, foi assim puxada lá na Unicamp pelo falecido Michel Lebrun. Ele foi um filósofo francês que veio ao Brasil nos anos 60, passou pela USP, etc., mas acabou depois tendo um papel muito importante na estruturação mesmo da área de filosofia lá na Unicamp. E ele foi o incentivador das pesquisas sobre auto-organização, que é um tema bastante difícil. Agora há pouco eu disse complexo, mas na verdade o certo é dizer difícil. Professor, como será a realização do evento e qual o tema em destaque? Então, Simone, ela vai fazer essa conversa conosco no âmbito de um programa que eu tenho tocado no IEA, que são conversas sobre a complexidade. Complexidade é um assunto que foi o Stephen Hawking disse em algum momento, respondendo a uma pergunta sobre qual seria a ciência do século XXI, ele falou: nenhuma dessas que vocês estão pensando aí, biologia, ou química, ou física, mas a ciência do século XXI será a ciência da complexidade. E o balanço que a gente pode fazer é que, na verdade, houve de fato um avanço grande das chamadas ciências da complexidade, ou teoria da complexidade, dos anos 80 do século passado para cá, mas aparentemente houve uma certa parada assim por volta da segunda década deste século. Difícil precisar. Muitas vezes, quando você é tentado a entrar nesse assunto, você chega à conclusão que é uma espécie de torre de Babel. Quer dizer, tem muita gente que pesquisa o tema da complexidade, do qual a auto-organização, eu vinha falando, é uma das grandes noções, mas a outra noção muito importante é emergência. É um debate teórico secular sobre esse assunto. Então, nós já fizemos 3 conversas, que os vídeos estão disponíveis no IEA, no site, né, do IEA, e essa será a 4ª, então. E um assunto que vai surgir lá, que então é realmente muito pouca gente deve ter ouvido falar, é o da chamada lógica paraconsistente. O grande pioneiro dessa questão foi o professor Newton da Costa. Ela certamente vai falar sobre lógica paraconsistente, e que é um assunto que deveria ser mais levado em conta, porque a maior parte das pessoas ainda tem uma noção de que a lógica ainda é aquela tal lógica clássica, tal, que foi superada por várias outras lógicas, vamos dizer assim. Uma delas é essa lógica paraconsistente. Muito obrigado e até daqui 15 dias. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Eli da Veiga. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.